Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós nesta noite. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui. Nós estamos em mais uma quinta-feira, mais uma celebração, mais um culto ao Senhor. E nestas quintas do mês, ministrando uma série com o tema Cavando Poços, preparando o caminho para o avivamento. Não sei se você está gripado, ou eu estou espirrando um pouco. Lívia está na emergência do hospital, provavelmente com sinusite. Então, se eu der uns espirros aqui, eu precisar parar um pouco aí, para poder me recuperar aqui, eu conto aí com a sua compreensão. A mensagem de hoje, irmãos, terceira mensagem da nossa série, é o caminho da consagração. Sem mais demoras, te convido a abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura no multimídia. Texto-chave da nossa mensagem está em Josué capítulo 3, versículo 5, quando a palavra de Deus vai dizendo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos ler juntos? Santifiquem-se, porque amanhã só as mulheres. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Os homens. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Oremos, irmãos. Pai, nós mais uma vez estamos aqui para cultuarmos ao Senhor. Nós já entoamos louvores, no qual nós esperamos que tenham chegado até a Ti como expressão de adoração, que tenham fluído não apenas através das nossas vozes, mas do nosso interior e com o nosso coração. E nesse momento, Deus, que nós lemos a Tua palavra, nós nos assentamos com expectativas naquilo que o Senhor tem a ministrar em nossos corações. E que assim seja nesta noite, que eu seja apenas um instrumento, um porta-voz do Senhor, e que o Senhor venha através do Teu Santo Espírito, à luz da palavra que nós lemos, à luz do tema que nós estamos trabalhando, ministrar em nosso coração, de forma que essa ministração venha nos ensinar, venha nos exortar, venha nos direcionar, e nós saiamos daqui desta noite, Deus, de forma que esta palavra continue falando conosco, através do Teu Santo Espírito, debaixo desse entendimento e desta oração, que nós nos assentamos e partimos para esse momento, e oramos assim no nome de Jesus, amém. Irmãos, na primeira semana, abrindo esta série, nós falamos sobre o caminho do confronto. Usamos aquele texto do profeta Jeremias, que exorta o povo de Israel, dizendo que eles haviam trocado a fonte das águas por cisternas rachadas, e falamos sobre a importância do confronto na vida espiritual. Falamos do Espírito Santo, que dentre o seu papel, que está nos consolar, nos convencer do pecado, está também nos confrontar. E falamos das diversas formas nas quais Deus pode nos confrontar. Falamos que Ele pode nos confrontar através do Espírito Santo, através da sua palavra, usando pessoas, e que não devemos entender ou enxergar o confronto na vida espiritual como algo ruim. E, sobretudo, nós devemos, ao sermos confrontados, partirmos para a segunda etapa, que é o que nós falamos na quinta passada, ou seja, partirmos para o quebrantamento. Porque confronto sem quebrantamento, irmãos, não nos muda. Confronto sem quebrantamento não nos transforma. Então nós usamos na semana passada o texto de Davi,
naquele episódio em que ele é confrontado pelo profeta Natã, que Deus usa um homem, um profeta, para confrontá-lo, e mediante este confronto que ele recebe, a resposta dele se dá em quebrantamento, e que esta precisa também ser a nossa resposta em todos os confrontos que nós recebemos na nossa vida espiritual. Davi foi confrontado pelo seu pecado, não buscou a exposição, buscou o seu quarto, buscou o íntimo, o particular com o Senhor, e com o coração quebrantado, compôs o Salmo 51, no qual nós usamos como texto-chave da nossa mensagem aqui, semana passada. Agora, uma vez que isto é uma série, caminhando e aprofundando um pouco mais para esse tema, que é o tema do avivamento, que nós estamos trabalhando com a igreja, nós queremos ministrar e pensar hoje sobre a consagração, ou seja, um terceiro passo. Uma vez que somos confrontados e respondemos com o quebrantamento, nós necessitamos da consagração. Mas o que é a consagração, irmãos? É a primeira coisa que nós temos que pensar juntos aqui nesta noite. Essa palavra, irmãos, ela literalmente significa separar algo ou alguém para uso exclusivo de Deus. Nós temos muitas palavras que são usadas, na vida cristã, e às vezes nós usamos, nós falamos, nós cantamos. Exemplo das duas últimas que passamos: confronto e quebrantamento. E essa palavra agora, consagração, ela não é incomum a nós. Nós usamos essa palavra, ela faz parte desse vocabulário cristão. Agora, consagração, irmãos, olha a seriedade do significado literal desta palavra, que é separar algo ou alguém para uso exclusivo de Deus. A consagração, irmãos, ela significa um rompimento total com aquilo que é comum, uma entrega total, irmãos, em um posicionamento diante de Deus. É uma decisão de não viver mais para si e viver para Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós vamos vendo objetos sendo consagrados a Deus, pessoas sendo consagrados a Deus. Tudo isso era separado e se tornava santo, não por sua natureza, mas por sua utilidade e o seu destino. Quando nós chegamos na Nova Aliança, o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele vai nos convidando a apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E nós aprendemos então, irmãos, dentro desta nova aliança e dentro desse conceito bíblico, que a consagração ela tem 3 implicações na nossa vida. Entenda isso a título de introdução. A primeira é a separação do pecado e do mundo. Não existe consagração sem separação do pecado e do mundo. O segundo, irmãos, a segunda implicação é a entrega total a Deus. A consagração exige, irmãos, o nosso tempo, os nossos sonhos, os nossos dons, a nossa vontade, tudo entregue ao Senhor. E a terceira, irmãos, é a disponibilidade para viver os propósitos de Deus. Então, consagração implica, repita após mim, separação, entrega total
e disponibilidade. Vamos falar juntos? Separação, entrega total e disponibilidade. Consagração não é um momento no culto, irmãos. Consagração não é um momento que nós fazemos na liturgia, irmãos. Consagração é uma postura nossa diante de Deus. Consagração, irmãos, é viver como quem já pertence ao Senhor e já está pronto para qualquer ordem sua. Não, Marquinhos, volta. É viver como quem já pertence ao Senhor e está pronto para qualquer ordem sua. Eu repito, propositalmente, para que a gente entenda o tamanho da profundidade daquilo que em pouquíssimos minutos vamos falar aqui hoje. Consagração não é um momento da liturgia. Irmãos, nós vamos agora ter o momento da consagração. Não, irmãos, é muito mais profundo. É uma postura diante de Deus diária. É o reflexo daquele que vive uma vida entregue ao Senhor e que já está pronto para qualquer ordem sua. E daí o texto que nós utilizamos. E mais do que o texto que nós utilizamos, pode voltar no texto, mais do que o texto que nós utilizamos, o contexto desse texto, irmãos. O contexto dele. O povo de Israel já estava há 40 anos no deserto. Moisés já havia morrido. Josué, ele já liderava o povo. E nesse momento, irmãos, nesse contexto, Josué está às margens do Jordão. Ele está do lado de cá do Jordão. E do lado de lá, irmãos, está a tão sonhada e prometida terra da promessa, Canaã. Mas antes, irmãos, deles chegarem lá, antes deles alcançarem e verem o sobrenatural de Deus na vida deles, vem a ordem clara de Deus, que é a consagração, a santificação. Deus diz para eles: santifiquem-se, consagrem. Em outras palavras, Deus está dizendo: para que vocês vejam as maravilhas do amanhã, consagrem-se hoje. E essa é a ordem direta do Senhor para aquele povo. Então, irmãos, entendemos com poucas palavras que a consagração é a ponte entre o arrependimento e o avivamento. A consagração, ela é uma ponte. Nesse contexto aqui do povo de Israel, a santificação de suas vidas, a consagração a Deus, era a ponte para ver o agir de Deus, o mover de Deus e experimentarem o novo de Deus sobre suas vidas. Desta forma, irmãos, 3 etapas que, uma vez que nós entendemos o que é o confronto, e mais do que entendermos o que é o confronto, nós entendermos que somos confrontados, entendermos o que é o quebrantamento, e mais do que entendermos o que é o quebrantamento, vivermos como quem tem esse coração quebrantado diante de Deus. Que a gente entenda hoje a importância da consagração, entendendo, sobretudo,
ela em 3 aspectos da nossa vida. O primeiro é a separação. Consagração começa com separação. E aí podemos refletir do que eu preciso me separar. A palavra hebraica aqui no texto, irmãos, para santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, significa tornar santo, significa separar, irmãos, purificar-se de toda e qualquer contaminação. Antes do povo atravessar aquele Jordão, antes do povo chegar, irmãos, na terra prometida, há um convite à separação. E essa separação, irmãos, era porque estava sobre eles, estava por vir sobre eles uma nova estação. Deus não queria, irmãos, que esse povo chegasse na terra prometida apenas fisicamente. Deus queria algo que os envolvia espiritualmente. Não bastava chegar com os pés, com as mãos e com os seus corpos físicos, irmãos. Era necessário chegar com uma preparação espiritual para viver aquilo no qual eles viveriam da parte de Deus. E essa nova estação, daquilo que Deus trazia para eles, ela começava com a separação. De igual forma, irmãos, em nossas vidas, não literal, mas simbolicamente, nós temos, irmãos, ciclos que nós podemos e devemos viver no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida cristã. Nós temos fases, irmãos, nós temos momentos, e tem momentos, irmãos, nos quais Deus espera que nós cheguemos, mas que nós não cheguemos apenas com nossos corpos físicos, com nossas mãos, com nossos pés, com nosso entusiasmo, com a nossa força, irmãos. Tem situações que Deus espera que nós cheguemos espiritualmente preparados, e nós não chegaremos espiritualmente preparados a novos ciclos que vêm da parte de Deus, se nós não estivermos dispostos a vivermos uma separação. As obras físicas, irmãos, que é um pouco do que estamos tratando, paralelo a isso que estamos pregando, as obras físicas nos levam para novos ciclos, para novos momentos. O ciclo, irmãos, deste templo físico modificado, com novas caras, ele não é mais o mesmo de antigamente. Nós partimos para um novo tempo, nós viramos uma nova chave, mas Deus não nos quer apenas fisicamente nestas novas fases, no qual Ele quer trazer sobre nós. Nós não devemos, irmãos, internalizar um entendimento que basta que eu esteja. Não basta que eu esteja. Deus quer muito mais do que nós apenas estejamos. Ele quer a nossa consagração, e essa consagração começa com separação. Separação é a ruptura, irmãos, de vida, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Voltemos em Davi. Ele foi confrontado, ele se quebrantou, mas ele não poderia, daqui a alguns dias ou minutos, voltar para a janela do teu quarto, da forma que ele foi quando pecou com Batseba. Ele precisava
se consagrar. Ele precisava romper com a fraqueza que o fez o levar até a janela do seu quarto e ver aquela mulher nua e sentir desejo por ela. É isso que a consagração começa a fazer na nossa vida. Senão, irmãos, a gente fica num nível espiritual muito raso, onde nós somos confrontados, nossos corações, por terem a presença do Espírito Santo dentro de nós, até se quebrantam, mas daqui a pouco a gente volta a fazer. Por quê? Porque não há separação, porque não há consagração, e consagração começa com separação. Esse princípio está em vários outros lugares da Bíblia, irmãos. Antes de Deus se revelar ao povo do Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 10 e 11, Deus deu ordens para que o povo se separasse, conforme nós vemos no multimídia. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo está orientando a igreja, irmãos, que para viver uma vida de consagração a Deus, muitas vezes é necessário se separar de determinadas pessoas, e ele vai dizendo: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vai dizendo que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, da nossa vida nos separar do pecado, em vez de só ficarmos justificando-o. É separar-se do mundo, irmãos, que não significa se isolar do mundo, mas significa decidir não viver de acordo com os seus valores. É separar-se, irmãos, da velha vida, dos velhos hábitos, dos velhos padrões, dos velhos relacionamentos que eram e faziam parte da nossa vida quando não éramos aliançados com Deus. Parece que a gente perdeu isso hoje, irmãos. Parece que essa pregação desapareceu do nosso meio. Parece que essas letras foram arrancadas da nossa Bíblia, quando na verdade não foram. Porque hoje nós vemos pessoas se convertendo, fazendo parte da família do povo de Deus, e não mudando e não se separando em nada das suas velhas práticas, dos seus hábitos mundanos, irmãos. As roupas indecentes que se usavam antes da vida cristã, continua se usando pós-vida cristã. As noites de bebidas e baladas antes da vida cristã continuam-se fazendo parte após a vida cristã. Os atos desonestos, escandalosos, fraudulentos antes da vida cristã continuam fazendo parte da vida após a tal conversão. Ou seja, nós estamos numa geração, irmãos, que não quer se separar, que está mais grudada ao mundo do que qualquer coisa que nós podemos imaginar, que está tão grudada no mundo que parece que nós não conseguimos arrancá-la sem que isso deixe marcas profundas, porque está tão conectado que não consegue se desconectar. Talvez sua vida cristã seja uma vida estagnada, não é por falta de promessa nem de poder, não, é por falta de separação. Talvez a sua vida esteja uma vida tão rasa, tão superficial, tão sem enxergar o mover
o poder de Deus na sua vida não é por falta do agir de Deus, não, é por falta da sua separação, que não acontece. E aí nós vamos convivendo com as amizades tóxicas, com os pecados escondidos, com os sentimentos que não nos fazem bem, tal como o orgulho, a mágoa, a ira, a inveja, e a gente não se separa, irmãos. Antes da travessia, para chegar na terra prometida, vem um convite à consagração, e essa consagração começava com a separação. Mas em segundo lugar, não bastava apenas se separar, era necessário uma entrega completa, de modo que a consagração exige a entrega completa. A consagração exige a entrega completa. A entrega completa, irmãos. Pensa comigo. Do que bastava se separar das velhas práticas do Egito e do que seus pais deixaram, se não houvesse uma entrega completa àquele que iria guiá-los nesta nova fase. Não bastava apenas abandonar o deserto, irmãos. Era preciso se entregar por completo ao Deus que os guiaria. Eles não sabiam como que Deus abriria o rio, então era preciso se entregar completamente. Eles não tinham pontes, irmãos, literais, e nem tinham como construí-las, irmãos. Eles não tinham barcos, irmãos. Eles não tinham alternativas. Eles não tinham nada a não ser a necessidade de se entregar completamente a Deus. De modo que não bastava apenas se separar do deserto, das culturas que vieram dos seus pais, do Egito, era necessário uma entrega completa a Deus. A instrução era: santifiquem-se, e a única esperança era que o Senhor fará maravilhas. Tirando isso, eles não tinham mais nada. Era apenas santifiquem-se, e a promessa, porque Deus fará maravilhas, era tal como, irmãos, as palavras ditas a Abraão, lá em Gênesis 12, voltando a um tempo bem atrás desse, quando Deus apareceu a Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Que previsibilidade Abraão tinha? Nenhuma. Que previsibilidade esse povo tinha? Nenhuma. A única alternativa era a entrega, irmãos. Pegando um gancho agora com o domingo passado, às vezes Deus nos deixa sem previsibilidade, para que a gente aprenda a entregar-se completamente a Ele. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Consagração, irmãos, é colocar tudo no altar, inclusive a nossa vontade pessoal. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. 2 Timóteo 2:21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda
a boa obra. A consagração, irmãos, ela nos faz perguntas do tipo: quem é o dono da sua vida? Ela nos faz perguntas do tipo: você já entregou tudo ao Senhor ou você ainda quer controlar? A consagração nos faz perguntas: você tem entregue apenas aquilo que lhe é fácil ou você também tem entregue aquilo que lhe é difícil? E aí, irmãos, nós aprendemos, em terceiro e último lugar, que uma vez que nós decidimos viver a separação e a entrega, a consagração nos prepara para o amanhã. E aí nós nos questionamos para a nossa reflexão: para que estou me consagrando? Grave uma coisa: o amanhã de Deus é precedido pela preparação de hoje. O amanhã de Deus é precedido pela preparação de hoje. Antes de Israel ver o Jordão se abrir e eles pisarem na terra prometida, antes deles verem as muralhas de Jericó vindo ao chão, veio um chamado à consagração. Eles não estavam ou não eram convidados, irmãos, a se consagrar só por se consagrar. Eles eram convidados a se consagrar para experimentar aquilo que Deus iria fazer. Isso nos lembra Atos 2. Isso nos lembra Atos 2. Jesus veio à terra, viveu o seu ministério. Os evangelistas narraram as histórias, as experiências com Jesus. Jesus subiu aos céus e deixou a promessa que quando ele subisse aos céus, o Pai enviaria outro da parte dele, o Consolador, para que estivesse conosco. E quando nós chegamos em Atos 2, o que nós encontramos? Nós encontramos um ajuntamento, nós encontramos um grupo de pessoas reunidas com a expectativa no alto, com a expectativa naquilo que Deus iria fazer. A consagração, irmãos, ela nos prepara para o amanhã. Não que eu esteja falando, irmãos, ou esteja associando a consagração à barganha, não é isso que eu estou dizendo, e nem entenda dessa forma. É que para determinadas coisas que Deus deseja fazer, o nosso coração precisa estar pronto. Então não estou falando de barganha, irmãos, estou falando em níveis de profundidade ou relacionamentos no qual, se não estivermos prontos, não viveremos. Deus pode operar milagres em meio ao caos, irmãos, mas Ele prefere fazer maravilhas em meio à obediência. Você pode falar isso comigo? Deus pode até operar milagres em meio ao caos, mas Ele prefere fazer maravilhas em meio à obediência. Em outras palavras, irmãos, para que você entenda, nós podemos viver um caos enquanto igreja e ainda assim ver o mover de Deus, mas Ele deseja, Ele se alegra fazer maravilhas no meio de uma igreja que vive em obediência. Nós podemos, irmãos, deixar a desejar na comunhão e ainda assim ver o mover de Deus. Nós podemos, irmãos, deixar a desejar em nosso relacionamento, em nossa vida espiritual e ainda ver algumas ações de Deus. Mas Deus, irmãos, não resiste a uma igreja que decide viver em obediência, em santificação e em consagração.
Então Deus, Ele faz maravilhas, irmãos, em meio à obediência. Ele faz milagres, sim, em meio ao caos, mas Ele faz maravilhas em meio à obediência. E é por isso que as palavras de Davi no sermão da semana passada foram: não são sacrifícios que Deus procura, mas um coração quebrantado e contrito, esse é o que Deus não despreza. Queremos ver o agir de Deus amanhã? Nos preparemos hoje. Queremos ter uma igreja mais do que bonita amanhã? Nos preparemos hoje. Queremos ser uma igreja mais influente do que nas redes sociais? Nos preparemos hoje. A consagração é um investimento espiritual no invisível. Não vemos o que Deus vai fazer, mas sabemos que Ele vai fazer em meio a uma vida de consagração. Você tem dúvidas, irmãos, do que Deus pode fazer nesta igreja? Você tem dúvidas, irmãos, do que Deus deseja fazer nesta igreja? Não tenha dúvidas e entenda uma coisa: a consagração é o solo onde o avivamento germina. É na consagração. Imagina, irmão, se Deus não diz para esse povo se santificar. Imagina, irmão, se esse povo atravessa o Jordão a pé seco e chega do outro lado sem santificação, sem consagração. Olha, grave uma coisa: um povo que segue a Deus de forma irreverente não valoriza os milagres de Deus. Um povo que serve a Deus de forma irreverente não valoriza os milagres de Deus. Tem gente, irmãos, que vive debaixo da misericórdia, recebendo bênçãos e bênçãos de Deus, mas não valoriza porque são irreverentes. Deus não queria um povo irreverente atravessando aquele rio. Deus não queria um povo irreverente chegando do outro lado. Por isso Ele diz: santificai-vos, consagrai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Quando caminhamos de forma irreverente, não valorizamos os milagres e as ações de Deus. Deus quer fazer, irmãos, algo nesse lugar, eu não tenho dúvida disso. Deus quer fazer ainda mais, mas a gente precisa se preparar. Deus quer operar, irmãos, mas Ele quer um povo separado. Ele quer um povo santo e consagrado a Ele. A consagração é o ensaio da alma para os atos de Deus. Você pode falar isso comigo? A consagração é o ensaio da alma para os atos de Deus. Você pode se colocar de pé? Vamos falar mais uma vez. A consagração é o só da alma para os atos de Deus. Mais uma vez. A consagração é o ensaio da alma para os atos de Deus. Irmãos, entenda isso. Deus nos confronta. Muitas vezes somos como aquele povo que Deus usa Jeremias para se referir a ele. Muitas vezes somos como aquele povo que troca a fonte das águas por cisternas rachadas. E recebemos o confronto de Deus. Às vezes é a palavra pregada que nos confronta. Às vezes é a palavra lida que nos confronta. Às vezes é o Espírito Santo em nós que nos confronta. Às vezes Deus usa pessoas para nos confrontar, tal como usou Natã em relação a Davi.
Quando Ele nos confronta, irmãos, é porque Ele quer que o nosso coração se quebrante e não permaneça endurecido. Porque se apenas recebemos os confrontos, irmãos, somos confrontados hoje, confrontados amanhã, confrontados depois, mas nosso coração permanece endurecido, ele não está sensível, não há quebrantamento. E sem quebrantamento, irmãos, não há mudanças. O quebrantamento, ele faz a gente procurar a Deus no particular, tal como Davi. O quebrantamento, ele faz a gente valorizar aquilo que não é exposto, mas aquilo que está guardado e na intimidade com Deus. Mas Deus quer a nossa consagração. Irmãos, entenda uma coisa de forma muito simples, muito simples. Nós somos pecadores, sim. Mas quando Jesus ele morre na cruz, e quando nós nos rendemos e nos entregamos a Ele, cremos nessa revelação, cremos nessa palavra, quando a fé é gerada pelo ouvir, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não é só uma pessoa para nos relacionar conosco, Ele é uma pessoa, irmãos, para nos fortalecer em meio às tentações. Ele é uma força, irmãos, contra o pecado no qual nós nos deparamos. Então nós não podemos nos conformar com essa vida cristã que se acostuma em entender: eu sou pecador, eu peco e a graça me alcança, porque Deus é misericordioso e gracioso ao meu coração quebrantado. Isso não é mentira, irmãos, mas nós não podemos nos conformar a isso, porque senão nós viveremos nesse ciclo. Então eu assumo mais a minha pecaminosidade do que a força do Espírito Santo em mim. Nós precisamos inverter a ótica, irmãos. Sim, eu sou pecador, mas a força do Espírito Santo sobre mim, ela é grande, ela é suficiente, ela é poderosa para que eu resista aos meus pecados, às minhas fraquezas, e viva uma vida em santificação e consagração a Deus. Então nós precisamos, irmãos, entender que nós também somos chamados para vencer o pecado, para dizer não às nossas tentações, para poder romper, irmãos, com ciclos e fases da nossa vida que nos escravizam, que nos afastam de Deus, para que a gente possa viver em consagração, viver com a nossa vida separada e entregue a Deus. E o resultado, irmãos, não por barganha, mais uma vez, não por barganha, e o resultado, porque o nosso coração precisa antes estar preparado, será sempre experimentar os sinais e maravilhas da parte de Deus. O povo se consagrou, o Jordão se abriu, eles atravessaram a pés secos, chegaram na terra prometida, enfrentaram Jericó, as muralhas caiu, tudo debaixo de consagração. Aí veio o pecado de Acã. Logo em seguida, o que acontece? Eles perdem uma batalha para os moradores da cidade de Ai. Ai, irmãos, comparado com Jericó, era infinitamente menor. Mas a consagração traz o agir de Deus, e o pecado traz a derrota para a nossa vida. Isso está explícito aqui nesse texto. Jericó não é nada diante de um povo que se consagra. Agora, Ai é muita coisa diante de um povo que não vence os seus pecados. Nós somos hoje como estes que estamos diante de Jericó, ou somos como esses que estamos diante de Ai? Somos guiados hoje pela nossa consagração e a nossa santificação, ou somos definidos pela nossa fraqueza, pela nossa frieza e pelo nosso descaso espiritual?
Deus quer mais que cadeiras bonitas. Deus quer mais que ambientes produzidos, bem produzidos tecnicamente. Deus quer muito mais que isso. Ele quer uma igreja rendida, santificada e consagrada a Ele. E essa igreja sou eu e você. Temos coisas maravilhosas, irmãos, para experimentar aqui neste lugar. Temos coisas extraordinárias, irmãos, para presenciarmos com os nossos olhos aqui nesse lugar. Mas Deus nos convida: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Consagrai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu quero experimentar as maravilhas de Deus, então eu preciso estar preparado. Pai, é debaixo desta palavra que nós oramos ao Senhor, pedindo perdão, Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, colocando, Deus, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões diante do Senhor, reconhecendo a sua santidade, a sua soberania, reconhecendo a sua santidade, Deus, no nível mais profundo, no nível, Deus, que não podemos permanecer com os nossos corações sujos, impuros, se queremos experimentar, Deus, um mover ainda maior da parte do Senhor. É com esse pensamento, Deus, que nós nos colocamos diante de Ti, para dizer que nós queremos ser uma igreja rendida ao Senhor, uma igreja separada para o Senhor, uma igreja entregue totalmente ao Senhor, Pai. Que haja, Deus, na nossa vida, Deus, vigor, que haja temor acima de qualquer fraqueza, Pai. Que o temor ao Senhor, que o temor à Sua palavra faça-nos, Deus, dizer não para os nossos pecados, para as nossas fraquezas, para as nossas iniquidades, Deus. Que o nosso coração venha queimar de amor pelo Senhor, Deus. Que nós venhamos desejar as coisas que vêm do alto e não focar o nosso coração nas coisas terrenas. Que nós sejamos um povo santo, separado. Que o nosso corpo seja oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não vivemos na época do sacrifício. Então, Deus, receba o nosso coração, receba a nossa vida, receba nossas finanças, receba o nosso tempo, receba a nossa doação, receba a nossa casa, receba o nosso tudo, porque o nosso tudo, Deus, não paga o sacrifício do Teu Filho na cruz, mas o nosso tudo é uma resposta de uma igreja que está rendida e consagrada ao Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo habite em nós, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha ser derramado sobre cada um de nós, de forma que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Que este lugar, Deus, todas as vezes que estivermos aqui reunidos, possa ser cheio da Tua glória, cheio da Tua unção, cheio do Teu poder. Que maravilhas e sinais sejam vistos, vividos e experimentados pela Tua igreja, do qual nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Deus desta palavra.